Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre essa mensagem, fortalecimento espiritual diário. A importância de a gente se fortalecer em Deus, a importância diariamente a gente ter comunhão com Deus, tá? A gente vai comentar essa mensagem para meus amigos. O ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. Né? O nosso corpo fala do natural, nossa alma fala dos nossos sentimentos, e o nosso espírito fala daquilo que é vivo quando a gente recebeu Jesus. E é ele que se conecta com Deus, porque Deus ele é espírito, né? E a gente precisa entender isso para se fortalecer espiritualmente, né? A gente precisa disso. A gente dá uma refeição quente para o nosso corpo todo dia, 3 vezes por dia, né? E às vezes para o nosso espírito a gente dá um lanchinho frio todo dia, ou às vezes uma vez por semana. A gente vai na igreja só de vez em quando e ouve a palavra e quer sair correndo, né? Então, assim, o alimento diário, da mesma forma que a gente precisa comer diariamente, a gente precisa se alimentar da palavra. A oração e a palavra são nossos alimentos, tá? A gente vai falar algumas coisinhas sobre esse entendimento, né? Então, quando a gente crê em Deus, a gente passa a ser um ser completo, possui um espírito vivo. Antes estava morto por causa do pecado, mas agora quando a gente aceita Jesus, a gente passa a nascer espiritualmente. E a gente pode se relacionar com Deus em espírito. Então esse fortalecimento espiritual ele acontece igual ao natural, né? A gente se alimenta da palavra, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então quando você se alimenta, você se fortalece, se edifica, né? Da mesma forma que a gente dá 3 refeições para o corpo, a gente precisa se alimentar de Deus, louvando, adorando, o jejum, a palavra, tudo isso são alimentos espirituais, né? Quando você lê, você edifica, quando você medita, você edifica e fortalece seu espírito. Vamos falar um pouquinho sobre leitura da Bíblia e oração, ok? O espírito do homem se alimenta de práticas espirituais, as quais são oração, leitura, jejum, louvor, pregação. Tudo isso é bom você fazer, edifica a sua vida. Se você tiver uma prática diária, isso vai ser fortaleza na sua vida, vai transformar a sua vida dia após dia. Isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque se você não se alimentar em Deus, a gente não vai conseguir ter força espiritual. E tudo é conquistado no Espírito, através da oração, da palavra, através de confessar a palavra e de viver a palavra, né? Praticar o que está na palavra. Né? Essas práticas espirituais a gente precisa ter diariamente. Então, um tempo com Deus, de leitura e da Bíblia, oração, são as guerras que a gente precisa ter para ter um espírito sadio. Né? Ler e orar são exercícios sadios para a vida cristã. Quando eu oro, eu falo com Deus, expresso sentimentos, né? Eu falo o que eu preciso, os desejos, as vontades, e acabo ouvindo, né, os mandamentos e as promessas que Deus tem para nós. Então é na oração que Deus fala, que a gente ouve a Deus e que deixa Deus falar conosco. A leitura e a oração, elas andam juntas, né? Na leitura a gente conhece a Deus, na oração a gente fala com Deus e ouve a Deus. Na leitura também, quando você lê, você pode ouvir o próprio Deus falando no seu coração através da palavra, e o Espírito Santo vai revelando conforme você vai lendo, tá? Isso é uma forma de interagir com Deus. O que é oração? Oração é falar com Deus, expressar nossos sentimentos, pedidos, expor diante de Deus nossos anseios. A Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nosso coração. Né? A oração é essa forma que você para tudo e fala com Deus, é muito importante isso. A Bíblia fala que você vai entrar no seu quarto, falarás do teu Pai em secreto, e Deus, que ouve em secreto, que vem em secreto, te recompensará. Né? Pode orar em todo lugar, mas no secreto ele fala da motivação nossa, né? Você está fazendo para Deus mesmo. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém aplaudindo. É para Deus e Deus recompensa. A oração, Deus fala através do nosso espírito, pois é o meio que Deus fala. O nosso espírito, ele é aquilo que é o intuito, aquilo que é intuitivo em nós. Quando Deus fala com a gente percebe no espírito e de repente vem na mente e a gente entende o que Deus quer fazer. E muitas vezes Deus, a gente para ouvir no silêncio e a gente consegue ouvir a voz de Deus, saber a direção.
E tudo isso vai concordar com a palavra, porque quando Deus fala, concorda com o que Ele diz na palavra, né? Então isso é uma forma de saber se é Deus que está falando ou não. Quando Deus fala, dá direção, entendimento, resposta para o nosso dia a dia. Quando oramos, estamos nos doando a Deus, fortalecendo nosso espírito, mortificando a carne e os desejos vão caindo por terra. Os desejos pecaminosos. Isso é um processo, que vai santificando a nossa vida, transformando nosso ser. Cada vez que você para orar, é que nem um cordeiro sendo sacrificado, sendo queimado no altar de incenso. Porque a sua vontade não quer orar, a nossa vontade às vezes não quer orar, mas quando você para orar, está sendo transformado, está sendo renovado, está sendo purificado. A leitura da Bíblia, ela revela o que Deus pensa, o que Deus quer para a humanidade. E ao ler a Bíblia somos ensinados, corrigidos, recebemos um testemunho dos personagens bíblicos e também conhecemos as promessas de Deus e os seus mandamentos. Enfim, ela é o manual do fabricante, Deus nos fabricou e Ele tem o manual, a sua palavra. O que a gente precisa saber está na palavra. E para a gente poder andar em fé, a palavra é o nosso chão. A palavra é o nosso guia, a palavra é onde a gente vai confiar. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Crê no que? Crê na palavra, crê no que Jesus consumou, crê no que Jesus já fez na cruz. Ele não vai morrer de novo, ele já morreu. A gente precisa só crer no que já está feito. Ele já venceu, já perdoou, curou, libertou, salvou. Nós precisamos crer e andar nessa ousadia de fé. Então nós temos esse manual. Deus inspirou homens para escrever esse manual. Foram homens inspirados por Deus para escrever. Amém? No Antigo Testamento fala do alimento diário. É um exemplo que a gente fala aqui, que o povo no deserto tinha esse maná que caía, E Jesus diz que Ele é o pão da vida. Ele é o pão de Deus que desceu na terra para dar vida para o mundo. No Antigo Testamento tinha o maná, que era uma figura do que é Jesus. E naquele tempo Jesus estava representado pelo maná. E o pão natural, que era o maná, ele caía na terra, que pareciam pãezinhos, escamas, tipo sucrilhos, que alimentavam o povo. Todo dia o pessoal saía e recolhia. Em Êxodo 16:4 fala assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu, e sairás o povo e colherás diariamente a porção para cada dia, para que eu os prove se anda em minha lei ou não. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma camada miúda, semelhante a escamas, coisa miúda, como a geada sobre a terra. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia, porque, vindo o calor do dia, se derretia. Então é isso, o povo tinha essa ordem, todo dia, pela manhã, sair da sua tenda e lá colher o maná, que era o pão, que era o alimento daquele dia. A Bíblia conta que o povo andou pelo deserto e Deus sustentava com esse maná há muito tempo. Antes de entrar na terra prometida, em Canaã, era o maná que sustentava. Então ele caía sobre a terra, o orvalho se derretia e ficava essa camada fina, que era pãezinhos de mel, com azeite. Esse era o alimento diário do povo. Todos os dias as pessoas tinham que ir lá e comer todas as manhãs. Era o seu alimento. Deus tinha estabelecido isso para o seu povo. Isso era um símbolo para a gente hoje. O maná, na verdade, ele é a palavra de Deus. É o alimento espiritual para nós que cremos. E como no Antigo Testamento nós precisamos colher todos os dias a palavra. Então é isso, O maná simboliza o alimento diário, natural do povo daquela época, mas para nós é a palavra. Se Deus não te der uma palavra todo dia, você talvez não vai conseguir vencer o dia. Mas se tiver uma palavra e usar a fé na palavra, no que Deus falou, você vai ter uma promessa, você vai ter algo fortalecido, você vai ter uma base para crer. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então você espera o que está escrito na palavra. E a fé é o firme fundamento, a prova das coisas que não se veem, a convicção. Quando você tem a palavra, no seu coração você tem já a semente do milagre. Tudo que você precisa de Deus, tudo que você precisa exercer fé para conquistar no mundo espiritual, seja para Deus, seja para manifestar o reino, seja para promover o reino, está na palavra. E você exerce fé. A semente, a palavra, é o protótipo do que vai ser o que você espera. É a semente
de uma árvore grande que vai dar frutos. Se você precisa de uma semente de cura, a Bíblia fala que ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Então ele carregou. Essa é uma semente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É outra semente. Quando você confessa, crê, caminha, pratica, exerce fé, autoridade, você está exercendo a fé e está se alimentando. Mas é preciso ler a palavra, é preciso orar, para esse alimento estar vivo todos os dias. Uma pessoa que não ora, que não lê, ela passa no deserto sem se alimentar. E vai sofrer fome, ela vai sentir falta, ela vai ficar desanimado. Então, nossa prática com essa palavra é que a gente possa ter esse alimento diário, igual o povo. Eles saíam para comer e Deus os alimentava. Todos os dias, né? Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o verbo e a palavra. Então podemos entender que Jesus é a própria palavra. E quando recebemos sua palavra, recebemos o próprio Jesus. Quando você pratica a palavra, vive a palavra, é o próprio Cristo vivendo, são ações de Cristo, né? Logo, em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Entendemos, então, que a fé cresce quando lemos a Bíblia, ela também cresce quando escutamos a pregação da mensagem, quando ouvimos da boca de Deus, pois sua palavra é o alimento da fé. Também nós podemos conservar a fé quando meditamos na palavra e guardamos no coração. Tudo isso. Você lê a palavra, você ora, você confessa, você guarda. Com o tempo, às vezes, você esquece, mas você lê de novo e vai reafirmando as verdades. O Espírito Santo vai confirmando. E a prática do dia a dia vai fazer você gravar isso na sua memória, na sua mente. E vai fazer parte da sua vida. Vai ser algo tão comum como tomar banho, como se alimentar, como sair para fora e saber que o sol está lá todos os dias, saber que Deus está cuidando de você todos os dias. Então é isso. Deixar essa mensagem, fortalecimento espiritual diário. Lembre-se dessa mensagem, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Mensagem para meus amigos, fica essa mensagem para você. Deus abençoe.